Ele já está na mão de vocês? Ainda não. Barbaridade. Semana que vem eu começo o caderno 8 e vocês não pegaram o 7. Tem alguma coisa errada aí. Eu peguei, mas não posso mexer. Estranho. Ah, então ele já está disponível. O caderno 7 já está disponível, né, fisicamente. Tá? Então precisamos ver lá com a escola como funciona isso. Por causa do quê? Peraí. Por causa do vírus. Ah, tá, tá. Por causa do vírus. Mas passa álcool nele, né? Sei lá. Põe na máquina de lavar. Muito bem, então vamos começar. Ver aí um pouquinho, assim, muito por cima, né? A Segunda Guerra Mundial. E entendendo, para nós entendermos a Segunda Guerra Mundial, nós temos que lembrar aquela frase de Churchill, que nos disse basicamente o seguinte. Churchill, logo que começou a Segunda Guerra Mundial, ele disse que essa guerra é basicamente uma continuação da primeira. Todas aquelas práticas, aqueles problemas que haviam ajudado a deflagrar a Primeira Guerra Mundial, não tinham sido resolvidos, né? Você mudou o mapa da Europa e tal. Aliás, você acabou até tornando alguns problemas mais agudos, né? Como, por exemplo, a questão da Alemanha, a humilhação alemã após o Tratado de Versalhes, né? O que diz aqui? Nem sabia que tinha esse controles do organizador. Compartilhar mensagem, que legal, né? Ah, todo mundo pode compartilhar a tela e todo mundo pode enviar mensagem de chat. Nem sabia que tinha isso. Bom, vivendo e aprendendo. Então, para começar, nós vamos dar uma olhadinha rápida em como ficou o mundo após a Primeira Guerra Mundial, né? Quer dizer, como o mapa mundi ficou. Vou tirar o volume que tem um cara falando aí em espanhol muito feio. Como o mundo ficou dividido, o mundo não, a Europa, né? Que é o principal teatro de operações, ficou dividido após a Primeira Guerra Mundial. Vocês se lembram, né? O lado vencedor: Itália, França, Reino Unido e Estados Unidos, né? A Tríplice Entente, que perdeu aqui a Rússia, né? E depois a Itália mudou de lado e os Estados Unidos entraram na guerra em 1917. Então, do outro lado, nós temos as chamadas potências centrais, né? Só para lembrar, o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano. E esse gigante aqui é a Rússia, né? O Império Russo, que depois acabou virando União Soviética, e que foi derrotado pela Alemanha. Vamos lembrar? A Rússia foi derrotada pela Alemanha. Em março de 1918, a Rússia, ela foi derrotada em 17 ainda, né? Mas o Tratado de Brest-Litovsk só foi assinado em 1918. E a Rússia perdeu aqui, perdeu a Finlândia, perdeu áreas do que depois viria a formar a Polônia, Letônia, Estônia, Lituânia, né, os países bálticos, áreas que depois também iriam passar para formar a Romênia. Enfim, a Rússia perdeu territórios aqui na região da Transcaucásia, né, que nós estamos vendo aí que geraram muitos conflitos, né? A Rússia perdeu todos esses territórios. Depois, a Alemanha e a Áustria-Hungria, também derrotadas, sofreram. O Império Alemão perdeu território e foi dividido, né? Ele ficou com uma zona desmilitarizada e perdeu uma zona importante aqui, o Vale do Ruhr, né? Importantíssima, aquela região ali de Estrasburgo e tal. Foi perdida para a França, rica em carvão mineral, né? Também aqui formou-se o famoso corredor polonês, o corredor da vergonha, né? Com as cidades livres de Danzig e Memel se formando aqui no Mar Báltico, tá? E aqui vão se formar os países bálticos e mais um pedaço da Polônia. O Império Austro-Húngaro simplesmente desaparece. Nós vamos ter o surgimento da Áustria, da Hungria, da Tchecoslováquia, e essa parte aqui de baixo, que é a Eslovênia, vai ficar para
a Iugoslávia. E o Império Turco também vai desaparecer, dando origem à Turquia moderna. Então, são várias mudanças geopolíticas, né, que acontecem. Então, o Tratado de Versalhes, olha lá o que ele faz com a Alemanha, ó. Divide a Alemanha em duas, cria aqui o corredor polonês, a Prússia Oriental fica isolada, quer dizer, era realmente para ferrar a Alemanha, né? Prússia Oriental isolada aí e o corredor polonês. A França adquire a região aqui próxima, né, da fronteira com a Alemanha, e no Tratado de Saint-Germain e de Petit Trianon, o Império Austro-Húngaro e o Império Turco, respectivamente, vão desaparecer. Então, 3 tratados, né? Versalhes, Saint-Germain e Petit Trianon, tá? Vamos lá. Os 3 assinados na França, né? O objetivo da França era não deixar que a Alemanha se reerguesse, né? Aqui, ó. Então, Áustria e Hungria vão surgir aí, né? O Império Austro-Húngaro está desaparecendo, né? Aqui o Império Otomano, pelo Petit Trianon, desaparece, surge a Turquia moderna com seu território bem reduzido, né? Bem reduzido. Um pedacinho aqui na Europa, que é onde fica Istambul, né? E do outro lado aqui, onde fica a Turquia no Planalto da Anatólia, né? Graças à pressão dos nacionalistas turcos, liderados por Kemal Atatürk, né? Kemal, pai dos turcos, ele consegue conquistar toda essa área aqui do Planalto da Anatólia e dá origem à Turquia moderna, né? Não era bem esse o projeto dos colonizadores. Vão surgir outros países ainda. Vão surgir ainda outros países lá na Europa, logo após a Segunda Guerra Mundial. Tá? A Rússia comunistona aqui, né? Já no governo de Stalin, tá? E olhando com olhos gulosos para essa região que havia sido perdida, né? Então, a Finlândia, os países bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia, e a Polônia. Né? De novo, a Polônia ressurge, né? A Polônia ressurge para desaparecer de novo em 1939, né? Não é fácil ser polonês. Você está entre os alemães e os russos aqui no meio, né? Tá? Você está igual um sanduíche aqui entre 2 gigantes, né? Tanto é que no início da Segunda Guerra, a Polônia é dividida entre os russos de um lado e os alemães do outro. É o Tratado Germano-Polonês Germano-Russo de 1939. Bom, surgiu a Tchecoslováquia, mas aqui é preciso tomar cuidado, porque aqui nas bordas da Tchecoslováquia foram assimiladas várias minorias de idioma alemão, tá? Na região dos Sudetos, Sudetendeutsch, né? Os Sudetos alemães, né? A Iugoslávia surge como reino, né? Reino dos sérvios, croatas e eslovenos, com objetivos bem claros de, digamos assim, né, seguir aí uma linha nacionalista, né? Mas é um império multiétnico. A Itália vai ficar aqui com a região do Tirol, Piemonte, né? Alguma coisinha, muito menos do que ela esperava conquistar, muito menos do que ela esperava conquistar. A Alemanha ainda perde terras também para a Dinamarca, né? Para a Dinamarca. Tá? Então, essa região da Renânia é ocupada pela França. A Itália conquista a região do Piemonte, ali ao norte, do Tirol, né? As regiões da Bessarabia e Transilvânia ajudam a formar a Romênia moderna. Como eu disse, o reino da Dinamarca consegue conquistar algumas ilhas aqui que pertenciam à Alemanha no Mar Báltico, né, estrategicamente colocadas. Surge também a Bulgária e a Grécia aqui embaixo. Ó. Grécia e Bulgária, sempre as turras, não é? Inclusive com uma guerra que eles vão ter aqui, a famosa Guerra do Cachorro Perdido, né? Quando um cachorro de um soldado búlgaro fugiu em direção à Grécia, na fronteira, né? E o soldado foi atrás do cachorro. Um soldado grego matou o soldado búlgaro e aí começou a guerra entre os dois países, a Guerra do Cachorro Perdido. Bem, então nós temos aí a formação desse quadro geopolítico europeu mal resolvido, né? Com reivindicações alemãs,
com reivindicações soviéticas, né? A Alemanha perdendo muito território, a Alemanha sofrendo demais, a Itália se achando injustiçada. Então, nós vamos ter uma série de questões geopolíticas não resolvidas pela Primeira Guerra Mundial, e muito menos pela Liga das Nações, a bisavó da ONU, né? Até porque ela não tinha força para deter a Alemanha nos seus processos de expansão territorial, né? Que a Alemanha desejava, e cria-se então a ideia de que a Alemanha, deixa eu dar uma paradinha aqui, que a Alemanha poderia ser uma barreira contra o avanço do comunismo, tá vendo? Contra o avanço do comunismo soviético. Então, sempre o espantalho do comunismo, né? Então, a Alemanha seria um país, por isso que Hitler foi ganhando tanto espaço. A Alemanha seria um país importante para deter o avanço comunista em direção à Europa Ocidental. Daí também a política do apaziguamento, né? Que acabou fazendo com que Adolf Hitler conseguisse conquistar a Áustria, a Tchecoslováquia, o corredor polonês, a Renânia, sem disparar um único tiro. Né? O pacifismo irresponsável do Reino Unido e da França também acaba levando à guerra, levando ao holocausto aí da guerra. Bem, então, se a Primeira Guerra não resolveu as coisas, vamos ver a Segunda Guerra como é que vai ser, né? Então vamos abrir aqui a apresentaçãozinha. Cadê ela? Espera aí, pessoal, que eu tenho que achar o diacho da apresentação aqui. Deixa eu tirar da tela cheia. Ai, ai. Sair da tela cheia. Muito obrigado. Viu? Agora sim. Agora nós podemos vir para cá e achar aqui a Segunda Guerra Mundial. Cadê ela? Aqui. Segunda Guerra Mundial. Não tinha aberto ainda a apresentação. Muito bem. Então, vamos lá. Segunda Guerra Mundial, caderno 7, História Geral, aula 25, tá? 25 ou 26, sei lá. Ô demônio, cadê o mouse aqui? Bem, então, começando, ó, a continuação da primeira, né, o Tratado de Versalhes, como nós acabamos de ver, não resolveu os problemas, não resolveu os problemas. A Alemanha teve que devolver a Alsácia-Lorena, né, aquela região importante ali, além de ter que ficar com a Renânia, desarmada, né? Em segundo lugar, nós temos aí a Alemanha não podendo ultrapassar no seu exército os 100 mil homens, né? Um exército pequeno. Quer dizer, a ideia da França, principalmente, com o Tratado de Versalhes, é que a Alemanha pagasse todos os custos da guerra, olha lá, 132 milhões de marcos, tá? Mais navios, mais produção de carvão e ferro, mais trilhos de trem e locomotivas foram levados da Alemanha para a França, né? A Alemanha teve que pagar todas as reparações de guerra para viúvas, órfãos, feridos lá da França. Então, não tinha como a Alemanha não se sentir humilhada. E o Tratado de Versalhes foi um dos grandes elementos aí, digamos assim, né, para motivar os primeiros discursos de Adolf Hitler, né? Assim, as questões vão piorando, né? Havia uma questão importante aqui, ó, que era aquela que eu acabei de falar. A, o Reino Unido, o Reino Unido e a França não concordavam com o tratamento que estava sendo dado à Alemanha, né? Os ingleses queriam um tratamento mais brando e os franceses um tratamento mais duro. A Alemanha e Japão se colocaram contra, né, o núcleo do eixo está aqui, né, contra
a União Soviética, o Pacto Anticomintern, né? Comintern é o nome do departamento lá do governo soviético para a expansão do comunismo pelo mundo, né? Então, Comitê de Política Internacional, tá? E os tratados de não agressão que foram assinados, ó. Primeiro, um tratado de não agressão entre Inglaterra e Alemanha, dentro daquela política do apaziguamento, né? Que acabou gerando o chamado Tratado de Munique. Também o Tratado de Não Agressão e a formação, agora sim, do eixo, né, ou Pacto de Aço, entre Alemanha, Japão e Itália, né? Roma, Berlim, Tóquio. Roberto, Roma, Berlim, Tóquio. E, finalmente, né, os acordos de não agressão entre a França e a União Soviética. Tá? Então, havia um quadro que nós vamos chamar assim, né, seguindo aí o exemplo do grande historiador Edward McNall Burns, né, havia uma espécie de pacifismo irresponsável, né? Bem, a Liga das Nações que nós vimos foi criada em 1920, nunca conseguiu se colocar como uma espécie de árbitro dessas questões ligadas à expansão dos países europeus no pré-guerra. Por quê? Porque ela não tinha, como tem a ONU hoje em dia, instrumentos de pressão. Ela era uma boa conselheira, a Liga das Nações, ou Sociedade das Nações, né? Ela era uma boa conselheira. Ela não tinha lá uma forma de pressão econômica, o embargo econômico, não tinha a Liga das Nações, força militar, como tem hoje em dia, as forças multinacionais de paz. Então, ela não conseguiu, a partir dos anos 30, conter o avanço dessas nações que estavam se expandindo, principalmente a Alemanha, né? Ó, né? Alemanha, Itália e Japão. Olha aqui, ó, entre 31 e 38, ó, a Etiópia conquistada pela Itália, a Manchúria conquistada pelo Japão, uma parte da China muito importante porque tem minério de ferro e carvão. A Áustria anexada pela Alemanha e os Sudetos, aquela região fronteiriça da Tchecoslováquia, também conquistada pela Alemanha e depois, como eu falei no Tratado de Munique, toda a Tchecoslováquia, né? A Manchúria, mais toda a região aqui já do Sudeste Asiático, né? Próximo à Austrália, mais a Manchúria, conquistados aí pelo Japão, tá? Então esse é o Império Japonês que está se formando, né? E uma breve cronologia, né? Ó, a Itália conquistando a Etiópia e a Albânia, né, embora tenha tido muita dificuldade aqui na Etiópia, tá? Depois, a remilitarização da Renânia, né, a anexação da Áustria e os Sudetos, né, Sudetendeutsch. Então, ficamos aí com uma situação mais ou menos assim, né, já na Segunda Guerra. Tem um mapinha aqui que nos mostra bem como acontece isso. Ó. Essa é a situação da Europa às vésperas da guerra, né, que a gente acabou de ver lá na Segunda Guerra Mundial. Então, observem que nós temos aqui, desculpa, a Tchecoslováquia, a Áustria-Hungria, a Iugoslávia, que vão se formar a partir do Império Austro-Húngaro, né? O Império Alemão dividido, tá? E aqui a Polônia, Estônia, Letônia, Lituânia, Rússia, Grã-Bretanha, né, que é o Reino Unido. Então, vamos começar. Para começar, a Alemanha invadiu a Renânia, né, ó, aquela zona desmilitarizada. Aqui é o Rio Reno, tá? Esse azulzinho aqui. E daí? Nenhuma tropa alemã poderia ficar a oeste do Rio Reno. E o Hitler foi lá e remilitarizou. A França não reagiu, a Inglaterra não reagiu. Hitler foi em frente e anexou a Áustria, inclusive com apoio lá dos austríacos. De novo, né? A França não fez nada, a Inglaterra não fez nada. Ele foi e invadiu os Sudetos, a zona fronteiriça entre Alemanha e Tchecoslováquia, com minorias alemãs.
Não fizeram nada. Aliás, ofereceram para ele toda a Tchecoslováquia, né? Foi o Tratado de Munique. Então, veja como Adolf Hitler conquistou um montão de territórios sem ter dado um único tiro. E todos os recursos que tem aqui, né? Minério de ferro, fábricas, tudo. É por aqui que nós estamos na guerra, mais ou menos, né? Ainda um pouquinho antes da guerra. A guerra não começou. O que a Inglaterra e a França acreditavam? Que a Alemanha não iria começar uma guerra para não ter que lutar no front oriental contra a União Soviética e no front ocidental contra França e Inglaterra, como tinha acontecido na Primeira Guerra Mundial. Então, o que Hitler fez? Assinou um tratado, surpreendendo todo mundo, assinou um tratado de não agressão com a Rússia, o famoso Tratado Ribbentrop-Molotov, e dividindo a Polônia, né, entre a Alemanha e a Rússia, e a União Soviética. Dividindo a Polônia entre a União Soviética e a Alemanha. Tá? Começa então aí a Segunda Guerra Mundial. Os Sudetos, né? Depois, em 1939, como eu falei, o Pacto Molotov-Ribbentrop, né? Ou Pacto Germano-Soviético de Não Agressão, abrindo caminho, então, para o início da Segunda Guerra Mundial pela Alemanha, com Adolf Hitler, né? Invadindo a Polônia. A Polônia tinha um tratado de não agressão ou de proteção mútua, digamos assim, né, com a França e com a Inglaterra. E França e Inglaterra desistiram daquela ideia do apaziguamento de Hitler, declararam guerra à Alemanha, e aí começou, em 1º de setembro de 1939, de fato, a Segunda Guerra Mundial. Tá? Vamos ver aqui, então. Aqui a Itália invade a Albânia, né? E a Alemanha invade a Polônia. Os países próximos aqui, ó, Hungria, Romênia e Bulgária, que poderiam ser os próximos países a cair, preferem se unir à Alemanha, né, como aliados aí menores. E do outro lado, né, nós temos a invasão aí da Rússia à Polônia, tá vendo? Então, a Polônia cai, tá? E passa a não existir novamente, né? Existem outros movimentos acontecendo nesse momento, né? Existem outros movimentos. Se você notar, a França se apoia firmemente nas suas defesas ocidentais, né? Aqui, ó, a famosa linha Maginot, né? Uma rede de fortificações que as tropas alemãs contornam para depois cercar os britânicos e os franceses. E a França também acaba caindo. É a Blitzkrieg, né? A Dinamarca, vamos voltar aqui em cima um pouquinho. Ó, aqui um outro front, né? Vocês se lembram que a Alemanha sofreu um bloqueio naval? A Alemanha sofreu um bloqueio naval na Primeira Guerra Mundial que provocou a sua derrota, né? Aqui. Então, para evitar esse bloqueio naval, os alemães invadem a Dinamarca, derrotam os dinamarqueses em cerca de 6 horas, mais ou menos, e invadem a Noruega. Né? Então, não vai ter mais, para pôr base de submarino e tal, não vai ter mais forma da Alemanha ser bloqueada pelo mar. Tá? Aí, como paraquedistas, inclusive, né? Foi uma inovação nessa época, uma invasão feita com paraquedistas. A Noruega acaba caindo também. Então você tem forças alemãs daqui da Escandinávia e com seus aliados e tal, praticamente até o mar Mediterrâneo. Agora sim, a Alemanha vai invadir a França. Ó, atrai os exércitos franceses e ingleses para a Bélgica e para a Holanda. E pela floresta das Ardennes, nós temos aqui essas tropas todas sendo cercadas pelos alemães, né? E aí a França cai, né? Ele evita, ele nem passa pelas forças aqui da linha Maginot, né? E assim a França é ocupada na sua porção norte e na porção sul um governo colaboracionista. Os franceses têm que
assumir esse fardo, né? E a Grã-Bretanha, então, praticamente fica sozinha na guerra contra a Alemanha, tá? A coisa estava feia. Bem, então aí são os alemães, né, invadindo a França, né? Os alemães destruindo os símbolos franceses todos. Bom, então a primeira fase é essa, é a fase da ofensiva alemã, tá? Ó, conquistou Holanda, Bélgica, Noruega, tudo que a gente viu lá, tá? Não deu para ninguém. Depois, vão se, digamos assim, coagular os dois blocos, né, os dois grupos de países que estavam em conflito. De um lado, os aliados, né, a princípio, só a Inglaterra, né, no momento que nós estamos agora, a Inglaterra. Depois, a União Soviética vai entrar na guerra também, tá, porque ela vai ser invadida pela Alemanha. Os Estados Unidos vão entrar na guerra depois de 7 de dezembro de 1941, com o ataque japonês a Pearl Harbor, e depois, de novo, a França, né? A França, que foi derrotada, volta aí à guerra em 1944, depois da sua libertação. Do lado de cá, o eixo, né? Do lado de cá, o eixo. O lado que vai perder a guerra, né? Alemanha, Itália e Japão, né? Roma, Berlim e Tóquio. Esse lado, lembra? É o lado que perde. O eixo perde, os aliados ganham. Aqui até os Brazuca vão participar, né? Lembra da história do Vargas. Bom, começa então as grandes batalhas, né? Então a Itália, por exemplo, ó, ela vai tentar fazer aí o seu papel invadindo a Líbia. Não vai conseguir direito, né? Os franceses vão organizar, e os chineses também, contra os japoneses, organizar uma resistência, né? Um grupo de sabotagens aí contra as forças do eixo, tá? E o outro ponto aqui, ó, a entrada dos Estados Unidos, principalmente, com todo o seu potencial industrial e econômico, e a União Soviética, né? A União Soviética é um gigante. Então, vamos ver um pouquinho agora lá no mapa como é que está ficando? Ó, lembra que eu falei? A Grã-Bretanha está sozinha, né? A Inglaterra está sozinha, certo? Hitler, então, vai tentar conquistar a Inglaterra através de ataques aéreos, primeiro, enfraquecendo a Grã-Bretanha. Não vai conseguir, porque a Grã-Bretanha tem bons pilotos, tem um ótimo avião, né? Que é o Spitfire, e tem também uma arma chamada radar. Então, esses bombardeios da Alemanha contra a Inglaterra acabam não sendo bem sucedidos. E a Alemanha ganha a batalha da a Inglaterra ganha a batalha da Inglaterra. Por outro lado, já num outro momento, a Inglaterra tenta abrir um segundo fronte aqui, ó, né, pelo mar Mediterrâneo. Tá vendo aqui, ó? Tá? E Hitler, que pretendia invadir a União Soviética, não pode permitir isso. Então Hitler vai mandar tropas para cá. Essas tropas vão expulsar os ingleses da Grécia. De troco, ainda conquista a Iugoslávia. Os ingleses se retiram para Creta e os alemães vão atrás deles. De novo, né? Com desembarques aqui por paraquedas, né, por paraquedistas e forças aerotransportadas, eles conseguem conquistar também a ilha de Creta. Tá? A máquina alemã aí parecia não parar, né? Se você olhar no sentido longitudinal, a Alemanha está do mar Mediterrâneo ao mar do Norte, né? A Inglaterra resistiu, né? Uma ilha e tal, mas está aqui isolada. Bom, aí Adolf Hitler começa a concentrar tropas lá contra a Rússia, invade a União Soviética, faz grandes progressos no início, a Operação Barbarossa, mas acaba parando em 3 grandes pontos: Leningrado ao norte, Moscou ao centro e Stalingrado ao sul. Tá? Então aqui é o limite do avanço do eixo. Limite do avanço do eixo. Tá bom? Então a Operação Barbarossa. Só um minutinho.
a Operação Barbarossa a invasão da Rússia, né, em homenagem a Frederico Barbarruiva, marca um grande avanço dos alemães. Só que o inverno russo, mais a crueldade stalinista, mais o Lend-Lease, que é o programa de empréstimo de armas e dinheiro dos americanos para os soviéticos, né, e mais a bravura, claro, né, do povo soviético, vai fazendo com que a Alemanha perca território, né, perca capacidade de avançar. Né, as distâncias são muito longas, tá certo? Os russos, à medida que vão se retirando, fazem o que fizeram contra Napoleão, ó, vão pondo fogo em tudo, entendeu? Vão destruindo tudo, derrubando tudo, para que nada possa ser usado pelo inimigo. Né? Assim, depois de uma fase de equilíbrio, essa invasão da Rússia, junto com o inverno russo, já vai marcar a virada da guerra. O ponto de virada da guerra é esse aqui, ó, a Batalha de Stalingrado. Temos filmes muito bons sobre isso, tanto do lado russo quanto do lado alemão, né? Tem um filme muito bom chamado Círculo de Fogo, que não é esse dos robôs gigantes daí não, né? Círculo de Fogo, em que um sniper alemão tem que caçar lá em Stalingrado o principal sniper soviético, né? Um filme muito legal, Círculo de Fogo. Bem, então os alemães sofrem sua principal e primeira derrota, digamos assim, né? Aí na Batalha de Stalingrado, 600 mil soldados alemães aprisionados. É o sexto exército do Marechal von Paulus, né? Olha a fila, né? Aqui são soldados, o capacete desse cara que está com a arma, esses aqui são soldados russos, né? Logo no início da guerra, tá? Aqui é um alemão vendo um russo morto e tal, mais morte. A guerra não é bonita, né, gente? A guerra não é bonita. Ao mesmo tempo, lá no Pacífico, uma guerra pouco estudada, né? Começam aí os americanos a entrar na guerra após o ataque das forças japonesas à base norte-americana do Havaí, né, a Pearl Harbor. Bem, os americanos entram na guerra e vão começar por aqui, ó, pela África do Norte. Ó, a partir da África do Norte é que a fortaleza, digamos assim, nazista vai começar a cair, né? Então, juntamente, inclusive, com forças francesas que tinham se deslocado para lá, para o Marrocos e tal. A Alemanha ocupou o que restava da França e começa o avanço dos americanos, franceses e britânicos contra os alemães. Tá? Quem está indo contra eles aqui é ninguém mais, ninguém menos do que o general Erwin Rommel, o Raposa do Deserto. Né? Grandes batalhas de tanques, tá? Quase que os alemães conseguem ganhar, mas quando um tanque americano era abatido, logo vinha outro em substituição. Já do lado dos tanques aí, dos tanques alemães, isso não acontecia. Rommel e seu exército é retirado para a Itália e os nossos amigos, os aliados, vão começar a invasão da Europa também a partir da Itália. Era a ideia de Churchill essa, né? Partir do sul para o norte aqui, ó, né? Então eles invadem o Patton e o Montgomery, né? O general George Patton era americano e o general Bernard Montgomery era britânico. Eles invadem aí o sul da Itália, né? Invadem a Sicília, depois passam já para a parte continental da Itália. Mussolini é morto, né? E a Alemanha, digamos assim, ocupa também a Itália, né? Também a Itália. Enquanto isso, lá no Pacífico, os americanos praticamente sozinhos, com alguns britânicos, alguns australianos, está derrotando o Japão. E lá na África, os aliados conseguem ir avançando, né? Aqui é tá aqui a Pearl Harbor, né? Tá? Então, um navio americano, o SS Arizona, indo a pique, né? Depois dos ataques japoneses a Pearl Harbor, tá? A Luftwaffe, né?
nas suas campanhas de bombardeio contra a Inglaterra, que acabaram sendo um fracasso. A Itália derrotada, inclusive aqui, ó, é participação do Brasil, ó, 1944, tá? A FEB, Força Expedicionária Brasileira, participa desses combates, né, e se notabiliza por vitórias extraordinárias. A principal dessas vitórias, a vitória na batalha, essa vocês nunca vão esquecer, Batalha de Monte Castelo, né, que aqui em Ribeirão Pires virou nome de pastelaria. 25 mil soldados, 456 mortos, 2.700 feridos. O Mussolini foi preso e fuzilado lá em Milão, como eu havia dito, né? E aí o Brasil, né? Inclusive esses caras voltam lá da Itália doidos para derrubar Getúlio Vargas, né? Nós que fomos armados com aviões americanos, tudo americano, né? Começa amanhã, aqui o Repórter Esso, que foi o grande meio, né, de ficar sabendo notícias aí sobre a Segunda Guerra Mundial. Bem, isso aqui no nosso mapa corresponde ao seguinte: a Itália foi sendo tomada do sul para o norte. Vocês lembram que na Itália você tem muitas montanhas, né? Então era fácil para os alemães segurar o avanço aqui das forças do general Clark, do general Montgomery, enquanto que o Patton ficou aqui atrás. O Brasil participou aqui, ó, como reserva do 5º Exército do general Mark Clark, tá? Foi aqui que nós entramos na guerra. Agora eu queria que vocês olhassem na frente oriental um pouquinho. A União Soviética vai colocar, então, à disposição dos aliados toda a sua população, toda a sua produção, toda a sua máquina de guerra. É o chamado rolo compressor russo, né? Olha a proporção de soldados soviéticos contra a proporção de soldados alemães. É aquele princípio da dialética, né? Em que a quantidade vira qualidade. Por quê? Um soldado alemão para 5 soldados soviéticos, mais ou menos. Um alemão matava uns 3 soviéticos. Só que esses 5 soviéticos matavam o alemão. No fim da batalha, você tem 2 soviéticos e nenhum alemão. É a lei dos grandes números. Não tem como, né? Assim, abre-se campo para que o rolo compressor russo venha aqui na direção da Alemanha. Por outro lado, a partir da Inglaterra, a produção industrial alemã é atacada e a partir da Itália também. Tá? Esses bombardeios eram principalmente contra os complexos industriais e militares, as fábricas de armas dos alemães, feitos aí pela RAF, né? partindo aqui da Inglaterra, e aqui de baixo os americanos partindo da Itália. Tá? Então, eram bombardeios de longo alcance aí, né, para atacar os complexos alemães. Aqui na Itália, a continuação da guerra, né, inclusive com a participação dos brasileiros, e a Alemanha sem a menor chance, né, pessoal? A Alemanha sem a menor chance, a Luftwaffe não teve a menor chance contra os bombardeios e contra as escoltas de bombardeios dos aliados. O compressor russo avançando, lá no fronte sul a Alemanha perdendo, e agora vem 5 de junho de 1944, o dia D, desembarque aliado aqui na Normandia. Abandona-se a ideia do fronte sul, né, como fronte principal, e adota-se a ideia do dia D, o fim da guerra começando, certo? Junho de 1944, a libertação da Normandia, e lá no Pacífico, né, depois de muitas batalhas, para encurtar a guerra e para dar um recado para os soviéticos, os americanos explodem a bomba atômica sobre Hiroshima e sobre Nagasaki. Tá? Tá? Vamos ver isso aqui. Vamos ver isso aqui. Olha lá. O dia D, acontecendo, né? Então, os ataques, a Itália caiu, Mussolini morreu, e lentamente começa a libertação da França, né? Olha lá. E aí, vamos ver quem vai chegar primeiro em Berlim, se vai ser o rolo compressor russo ou se vão ser os americanos e os ingleses.
A França finalmente é libertada. A Alemanha, lembrando, está sempre sendo bombardeada, né? E, se vocês perceberem, a Alemanha está sendo obrigada a enfrentar um cerco pelo oeste, pelo sul e pelo leste, né? Ó, tá? Então ela está sendo aí super pressionada de todos os lados. Os alemães tentam uma contraofensiva, né? Aqui pelas Ardennes, no Natal de 44, dezembro de 44, mas acabam sendo derrotados. As últimas reservas de Hitler, fechou a frente de novo, agora o fim é iminente, né? Hitler comete suicídio, os soviéticos são os primeiros a entrar em Berlim e a Alemanha é derrotada, tá? A Alemanha é fragorosamente derrotada. Inclusive, Adolf Hitler aí, junto com a mulher, com a cachorra, todos eles cometeram suicídio. Bem, a corrida para Berlim e a explosão da bomba atômica. Aqui são cenas, né, pré-desembarque do dia D, né? Então aqui fica a Normandia e aqui os aliados que vão invadir a Normandia. Né? Abria lá o lanchão de desembarque, eles saíam em direção à praia, onde eram recebidos por minas, por tiros, etc, etc. No fronte oriental, né, do lado oriental, os nossos amiguinhos russos sofrendo, né? E esse aqui é o Observatório Astronômico de Hiroshima, né? Ele foi mantido assim até hoje, lá num monumento à paz em Hiroshima. 1945, mostrar o estrago que uma bomba faz, né? 1900, bomba atômica. 1945, a rendição da Alemanha, Berlim cai, Hitler comete suicídio. Em setembro, aí o portão de Brandemburgo, né? Lá em Berlim, tá? E os soviéticos com a sua bandeira hasteada lá, né? No hashtag. A explosão da bomba atômica, né? Hiroshima e Nagasaki. Ó, 300 mil mortos. 300 mil mortos aqui nesse ataque. Né? Eu sempre lembro da história do cara que estava em Hiroshima quando a bomba explodiu, não morreu e depois foi se tratar em Nagasaki. Né? E não morreu de novo. Foi o cara, ele morreu outro dia. Foi o cara que, o único ser humano a resistir a 2 ataques nucleares. Né? Não se sabe se é o cara mais sortudo do mundo ou mais atrasado. A vida, não, mais azarado. Esse cara esse japonês aí que estava em Hiroshima e depois foi para Nagasaki, mesmo a morte dele foi complicada. Ele morreu no mesmo dia que o japonês que inventou o miojo, o macarrão instantâneo, tido como a maior invenção do século XX pelos japoneses. Né? E dizem que fizeram 3 minutos de silêncio por ele. Então, cenas de destruição, né? Aqui as marcas da queimadura, né? Da japonesa aí, tá? O que sobrou aqui não é Hiroshima, aqui é Nagasaki, né? As montanhas inclusive seguraram um pouco a destruição. Esses são os 3 grandes, né? Que vão definir o futuro da humanidade. Depois, principalmente esses 2, o Churchill vai ficar meio de fora do negócio, tá? E aqui o Harry Truman que sucedeu o Roosevelt e o Stalin, né? Que ficou lá na União Soviética. 45 milhões de mortos, criação da ONU, agora sim, né, ela existe até hoje aí, para tentar garantir através da negociação a resolução de conflitos entre os países. Os Estados Unidos como grande potência mundial e a União Soviética como grande potência militar e política, dando início depois àquilo que vai ficar conhecido como a Guerra Fria. Isso aqui são os campos de concentração, né, que foram descobertos aí, aquilo que Adolf Hitler fazia com os judeus. Tá? 6 milhões de judeus mortos, olha aqui. Uma vala comum, né? Aí depois eles vão queimar para diminuir um pouco esse volume. Bem, então aí o que vai acontecer depois, né? De um lado a cortina de ferro, os países que nós vamos estudar depois, né? Do bloco socialista, e do lado de cá
os países do bloco capitalista liderados pelos Estados Unidos. Muito bem. Então, essa é uma historinha curta, tá? Assim, bem superficial, sobre a Segunda Guerra Mundial. Sobre a Segunda Guerra Mundial, tá? Tudo bem, pessoal? Algum problema? Alguma questão que vocês gostariam de colocar? Então tá bom. Segunda-feira que vem nós vamos fazer a correção da lição de Filosofia e Sociologia. Por enquanto, pouquíssimos alunos me mandaram os exercícios do Descartes e os exercícios de democracia e liberdade de expressão. Eu estou aguardando que vocês mandem essas lições para mim. Né? Por enquanto, mandaram os de sempre, né? O Guilherme, o Locatelli, uns 3 ou 4 aí. Por favor, mandem essas lições. Tá? E depois, na outra semana, são as provas. Beleza? Tchau, tchau. Bom final de semana a todos.